O caso do Luca é Index. Ele é o Index. É o primeiro ser humano no mundo a apresentar essa alteração genética. Senhoras e senhores, tudo bem? Meu nome é Emílio Zagari. Com 42 anos, eu sofri um AVC isquêmico. Eu não andava, eu não falava nada. Mas agora tá lindo. Zoe, a vida é hoje. Se inscreva no canal, dê o seu like, comente, compartilhe com seus amigos. É muito importante para nós. Lucas, tudo bem? Luca, tudo bem? tudo bem? A Alessandra é mãe do Lucas. Do Luca. Do Luca. Tudo bem? Tudo bem. E o Lucas? Ele é uma pessoa ativa. O Luca é uma pessoa com deficiência e extremamente ativo e a gente aprende todos os dias nesse processo todo com o Luca. O Luca tem 16 anos. E como que ele nasceu? Tá, então... Vocês não sabiam? Não, nós já tínhamos o Gabriel, sim, né? E o Luca é o nosso segundo filho. O Luca nasce com procedimentos normais de nascimento. Então, logo que uma criança nasce, ela é submetida a um exame chamado Apgar. E o Apgar de uma criança é para medir reflexo, tônus muscular e aspectos neurológicos. E as notas de nascimento do Luca foram 9 no primeiro minuto e 10 no quinto minuto. Isso é uma nota extraordinária para o nascimento de um bebê, né? E o Luca tem o seu primeiro ano de vida dentro dos padrões de normalidade daquilo que é esperado para o primeiro ano de vida de um bebê. Sim. Então, ninguém, nem pediatra, nem no parto, ninguém percebe as alterações que o Luca tem, né? E com 1 ano e 2 meses, Emílio, o Luca começa a ter crises convulsivas. E aí a nossa investigação parte desse princípio das crises convulsivas. 1 ano e 2 meses. E 2 meses, isso. Foi o primeiro episódio. E aí, como era um episódio isolado, eu lembro que o neurologista que nos atendeu naquele dia, ele falou, pode ser um único episódio, mas se voltar a acontecer, vale a pena levar para uma clínica e analisar a causa, né, dessas crises epiléticas. 15 dias depois, aí começa a nossa tormenta, porque o Luca começa a ter crises muito próximas. Primeiro, a cada 15 dias ele tinha uma crise, uma vez por semana, até o ponto dele fazer 19 crises num único dia. E aí começa toda uma batalha de investigação mesmo para entender o motivo dessas crises, né? Você e seu marido? Eu e meu marido, né? O Luciano, o Luciano e eu. E aí a gente começa mesmo, leva em neurologistas, porque daí nesse momento, além das crises convulsivas, a gente começa a perceber uma perda no desenvolvimento motor. O que lá no primeiro ano de vida parecia que estava tudo bem, ele começa a ficar um pouco mais desequilibrado, ele já andava, né? Tinha uma marcha um pouco mais desequilibrada, atáxica,
mas isso tudo vai potencializando depois. Um ano e 2 meses para frente, você descobriu que ele tinha como que chama? Uma condição neurológica, uma condição genética alterada, né? Mas isso leva tempo, Emílio, porque assim, com 1 ano e 2 meses, você bem frisou, a gente descobre que o Luca tem algo diferente. Sim. E eu falo isso para todo mundo. Ninguém deseja ter um filho com deficiência, né? Quando a gente encontra uma mulher grávida, é uma condição natural nossa, humana, chegar, pôr a mão na barriga e desejar que venha com saúde, que venha perfeito. E que perfeição era essa que a gente buscava, né? E que eu já tinha o Gabriel com parâmetros de desenvolvimento adequado, então eu sabia o que era ter um filho dito normal, vamos chamar assim, né? Porque o Luca, mesmo com todas as limitações, é normal, né, meu filho? É isso, tá tudo bem, é isso, né? Só que quando isso acontece na nossa vida, eu costumo dizer assim, Emílio, se você compra um produto, você compra uma câmera nova, e essa câmera te satisfaz, está atendendo suas necessidades. De repente ela começa a pifar. Sim. O que você faz? Você vai procurar uma peça, Sim. você vai levar para assistência, né? E, em última hipótese, você vai pedir para aquele bem ser substituído por outro. Com 1 ano e 2 meses, eu ia olhar para o criador e falar, ei, o filho que você me deu tá pifando, troca por outro? Com o ser humano as coisas não são assim. Não são assim. E naquele momento vira uma chave dentro da gente, porque a gente não sabia o que o Luca tinha. Talvez a gente nem soubesse, porque tem muitos casos, né, dentro das deficiências, dentro da vida de uma pessoa com deficiência, em que os diagnósticos não são tão precisos. E diagnóstico, para mim, ele auxilia num processo, né, de entender o cenário, mas ele não define ninguém. Mas a gente não sabia como seria. E nós fomos investindo em tudo. Então, em fisioterapia, ecoterapia, natação. E o tempo foi passando. E o tempo passando. E aí o Luca tinha crise convulsiva, a gente levava no neurologista, mudava o remédio, aumentava a dose e piorava o padrão motor. E a gente matriculava em alguma atividade nova. Enfim, uma batalha durante 6 anos, Emílio. Com 6 anos e meio, olha lá você, bonitão. Com 6 anos e meio, nós conseguimos fechar o diagnóstico do Luca num exame que chama exoma, que é uma análise genética. Em Londrina? Não, em São Paulo. Na verdade, a gente vai para São Paulo para consultar um geneticista lá e ele nos apresenta esse cenário. Nós voltamos para Londrina, porque há 10 anos atrás isso era muito caro. Se hoje já é, naquela época já era, né? Então, assim, era coisa da gente. 10 anos atrás? A gente tinha que vender a nossa casa para fazer o exame. E aí começa uma batalha judicial com o plano de saúde e o plano de saúde concede o exame. Então a gente conseguiu judicializar esse exame e foi muito bacana. E aí a coleta do exame acontece aqui em Londrina. Eu levei ele dentro do plano de saúde para coletar. Na porta do plano de saúde tinha uma moto do correio para levar esse material genético já pré-preparado por Sedex. Chegou em Minas. Lá em Minas, uma clínica de genética lá trata mais uma vez esse procedimento e manda para a Espanha para fazer a análise final. Foram 3 meses de espera até esse resultado chegar. E como nós judicializamos, todo o trâmite do exame chegava na minha caixa de e-mail, né? E aí no dia 22 de abril, eu nunca vou me esquecer desse dia, porque é o dia do meu aniversário, pós-feriado,
recebo um e-mail com o diagnóstico do Luca. Ataxia e epilepsia em camundongos. Um gene alterado com o código CACNA3. Quando eu olhei aquilo, eu falei, doença de rato? Que foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Eu, leiga, sou da área da educação, não sou da área da saúde. Doença de rato? Que loucura é essa? E aí passou esse feriado interminável, esse final de semana interminável, e até que eu cheguei no consultório da neurologista dele, né, na semana seguinte, e quando ela olha o exame, ela fala assim, eu vou ter que estudar isso, porque eu não faço ideia do que seja. Aqui! E aí ela vai para um congresso que estava acontecendo em Foz do Iguaçu, era um congresso internacional sediado em Foz, e toda a cúpula da genética, da neurologia, olhando o teste do Luca. E aí ela volta de lá dizendo, o caso do Luca é index. Ele é o index. É o primeiro ser humano no mundo a apresentar essa alteração genética. Por isso que o nome chega como ataxia e epilepsia em camundongos, porque só existiam estudos em ratinhos de laboratório, não existiam estudos em seres humanos, né? E aí, como é que a gente faz com isso, né? É uma loucura. É uma loucura. E eu me lembro, Emílio, de ter chorado 24 horas. Porque é aquilo que eu estava falando do produto, por exemplo, né? Porque eu sabia que o Luca já tinha uma condição diferente. Mas quando a gente busca um diagnóstico, é para pensar mesmo nesse prognóstico. Como é que é um cara com a alteração genética que ele tem na vida adulta? Porque na época ele tinha 6 anos e meio. Como ele vai ser na vida adulta? Não sabemos, ele é o primeiro. Tem um remédio para parar de convulsionar esse tanto que ele convulsiona? Não sabemos, porque ninguém sabe, né? Tem um tratamento? Não sabemos, porque ele é o primeiro, né? E eu lembro de ter chorado 24 horas. Até que eu sou uma pessoa de muita fé, tomei uma porrada de Deus, porque eu me lembro de ouvir nitidamente a voz de Deus me falando assim, quem disse que o futuro do Luca está nas suas mãos? Quem disse que você é que tem controle da vida e da morte? Para que você quer saber o dia de amanhã? Viva o hoje. Seja a mãe dele. E aí isso ressignificou a nossa vida. E vem ressignificando todo dia, porque todo dia eu me esforço para lembrar disso, né, Luca? Bom, a gente tem uma rotina hoje bem mais estruturada. Eu sempre tive uma rede de apoio e sempre contei com uma rede de apoio familiar, né? Então, família, tanto o Luciano, porque o Luciano é um pai super presente, um pai que divide as tarefas comigo. O Gabriel hoje com 21 anos também, a gente procura assim, não exigir coisas do Gabriel, mas sempre que possível, e ele faz questão disso, de participar, assim, não, pode ir, sei lá, resolver alguma coisa da obra que hoje eu fico com o Luca, né, nesses procedimentos. Mas eu sempre tive uma tia muito presente, primas muito presentes, que para mim são preciosas, e que eu sempre viajei muito por conta da minha profissão, dando aulas fora, palestras, então essa rede de apoio sempre me ajudou muito. E hoje a gente conta com a ajuda de pessoas externas, então hoje a gente tem a Márcia na nossa vida, que é uma cuidadora super querida, tá aqui com a gente hoje, né? Um presente de Deus para mim. Ah, é? É. Por quê? Porque ele me faz assim, ele me faz feliz quando eu tô triste, sabe? Ele tem preenchido meus dias quando eu tô muito assim, cheia de problema, né? Ele faz eu esquecer. Ele faz a gente se apaixonar por ele todos os dias. É verdade, Luca? E aí a rotina do Luca basicamente é assim, de manhã ele é aluno da APAI,
Então, de manhã ele vai para a escola. Ele é aluno da APAE. Lá na APAE ele tem os amigos dele. E deixa eu te contar uma coisa, Emílio. Lá na APAE, há 3 anos atrás, teve um torneio dos Jogos Escolares. E o Luca foi campeão paranaense de bocha adaptada. Olha só. Nós fomos com o Luca para o Centro Paralímpico em São Paulo e ele competiu lá. E lá ele, né, super participou daquele evento, tem medalha. E ele é campeão paranaense da categoria dele. Super bacana. Isso tudo fruto da APAE. Então, a gente tem uma gratidão muito grande por esse espaço que a APAE ocupa nas nossas vidas, né, Luca? É? Aí o Luca vem para casa na hora do almoço, almoça, descansa, porque uma das questões da condição genética dele é o cansaço. Ele cansa com muita facilidade. Então, ele precisa descansar. Depois que ele descansa, qual é a coisa que ele mais gosta de fazer, gente? Massinha. Massinha. Essa mesa fica forrada de massinha e brinquedos de massinha. Não é isso, Luca? Conta um pouco, tá todo envergonhado. Ó. O que você fez? A. O A? De quem é esse A? A noiva? Não. Ana. Da Ana. A Ana. A Ana, que é a avó dele. Olha só. Emílio, como que começa o meu nome? Hã? Carinha. Ó. O céu. Não tem A. No meu sobrenome tem Amaral. Olha a letra do Emílio aí, ó. Ó. A letra E. Não, ó. Esse. E esse aqui, ó. Ó a letra E pra fazer. Igual tem no nome da vovó Vera. É. É. Essa é a letra do Emílio. E esse é a letra do meu nome. Vai fazer a letra do Emílio? Só. Ah, que letra é essa? Gosta de mamão? O céu. Olha lá. Ai, meu Deus do céu! Fez pra você. Obrigado, cara. Nele. Emílio. Emílio. E aí, nesses momentos, eu tô trabalhando, o Luciano também, então o nosso suporte é a Márcia, né? Minha sogra também vem pra cá frequentemente fazer companhia, né? A avó Ana. Isso aí. A avó Ana vem fazer companhia pro Luca, conversar com o Luca, não é isso? A avó Ana ensina as letras pro Luca. Olha só. É, eles fazem cartas e mais cartas. Tem muitas histórias disso. E alfabetizado? Não. Ele tem um reconhecimento de letras bem bacana. Ele reconhece a letra do nome de todo mundo, mas até pelas limitações motoras, ele não consegue ter um padrão organizado, né, dessas funções aí. E os amigos, Lucas? Conta pra mim. Você tem muitos amigos? Você tem amigos? Ai, que vergonha! Olha, o Luca tem amigos na APAE, né, Luca? Tem ou não tem? Tem os amigos dos amigos do papai e da mamãe. Ó. Não é isso? Essa casa vive cheia de gente. Conta.
Quem é seu amigo? O papai. O papai é seu amigo? Papai. Legal, legal. E tem os primos, né? Tem primos da mesma idade. É. O que a Yasmin fala pra você, Luca? Yata. A Yasmin é uma prima de 16 anos como o Luca. E ela fez uma promessa, né, Luca? Qual foi a promessa da Yasmin? Yata. Vai levar o Luca pra balada Olha só. quando fizer 18 anos. E vai fazer o que na balada? Amor. Vai beijar na boca, Emílio! Eu só quero ver essa promessa da Yasmin, né, Luca? E Deus, cara? Fala pra mim de Deus. Deus é tudo, Emílio. Deus é vida. Deus é tudo. Sem Ele, a gente nem respira. Amém. A Yasmin? É. Tá com saudade dela? É. Depois a gente passa uma mensagem pra ela. Combinado? É, cara, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. E tanto na constituição e na concepção da palavra, como na sustentação de todo dia, né, Emílio? Sim. Todos nós. A gente tem que agradecer. A gente levanta. Eu amo. Eu amo. Você e a Yasmin? Você e Yasmin. Isso. Isso É. mesmo. Tem que agradecer por esse dia. Por esse dia maravilhoso. Que a gente não sabe o que vem amanhã. É exatamente isso. Exatamente isso. Conta da história do motorhome. Ah, a história do motorhome é com a Yasmin. Ah, Rony. É. O Luca é louco por aquele motorhome do tio Juninho. Rony. Não é isso? Rony. Isso. O Rony. motorhome, isso aí. E a nossa última viagem de motorhome foi com a Yasmin, o tio Juninho, a Tiane, o papai e a mamãe e o Luca. Não foi isso? Isso. O mal chato. No, o irmão não é chato, mas o irmão ficou trabalhando e estudando, né? Não foi, mas porque ele tinha compromissos, né? Quem que é? O irmão é chato porque o irmão não foi na viagem. O irmão ficou trabalhando. Alguém tinha que trabalhar, né, Luca? Né? E o que a gente fez na viagem de motorhome? Muita aventura? É. O Luca foi conhecer cachoeiras. Entrou na cachoeira. Você conheceu cachoeira? É. Olha só, você nadou? Ó. Tá. Não precisa fechar o olho. Não precisa, de surpresa. É. Depois a gente vai mostrar as fotos pro Emílio, então. Emílio, você vai ver essas fotos. Ah, é? O Luca na cachoeira, o Luca fazendo trilha. Nós cruzamos o Brasil de norte a sul, Emílio. Saímos de Barreirinhas. E vou no ano que vem. Yes! Legal, a gente vai se encontrar na estrada, então. É isso? O Lucas, ele tem uma condição, né? Tem. O que você fala para pessoa que vai assistir o Lucas? Que todos nós temos uma condição. Todos nós. Todos nós. Uns com limitações maiores, mas todos nós temos limitações e potencialidades. A gente, e eu acho que isso é o bacana para quem nos assiste hoje, de entender que o ser humano ele é único e ele é feito à imagem e semelhança de Deus. E quando ele nos fez, né, como sua imagem e semelhança, era justamente para nos mostrar que seria muito chato se todo mundo fosse igual. As diferenças, elas existem para serem superadas, respeitadas e vividas. A gente aprende com o Luca todos os dias, não é? A gente aprende comigo todos os dias, eu me torno uma pessoa diferente todos os dias, você... Enfim, nós estamos nesse mundo para isso, né? Então não é a condição do Luca. Eu penso que inclusão é inclusão para todos. Independente de ter um
um diagnóstico, independente de ter um rótulo. Eu costumo dizer, né, como eu disse, eu sou da área da educação. Educação inclusiva é para todos, não é só para a pessoa com deficiência, não é só para quem tem um laudo de alguma coisa. Não. Não aprendeu? Vamos buscar estratégias. Não deu certo? Vamos criar possibilidades. Então não é uma condição que limita, é uma vida impulsionada para a gente abrir horizontes. É isso. Zoe, a vida é hoje.